Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o psicólogo Marcílio Cipriani Gomes de Oliveira. Marcílio, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado pelo convite. Marcílio, está sendo desenvolvido em Andradas um programa de saúde e emagrecimento. Teve início no PSF do Rio Negro e também agora no Mantiqueira. Correto. Como que surgiu a ideia de realizar esse trabalho? Bom, para que eu possa situar os PSFs, eu tenho que regredir um pouco na história. Na época de 2005, 2006, eu acompanhava pacientes que realizavam cirurgia bariátrica, que iam a São Paulo, cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago. E na ida com esses pacientes a São Paulo, eu acabei conhecendo a equipe do médico, que era composta por psicólogos, nutricionistas e tudo, que desenvolviam todo um trabalho de preparação para esses pacientes antes da cirurgia em si. O trabalho é fantástico. Os psicólogos me deram toda a assistência possível, eu tive contato com eles. E, além disso, diante da realidade que o Brasil vive hoje, né? Nós temos hoje uma população que está se tornando obesa. Então, diante dessa experiência e dessa preocupação, eu comecei a investir a nível de informação. E, há 2 anos atrás, junto com a Marília, que é a coordenadora do PSF do Rio Negro, eu propus a ela de se formar esse grupo. E nós formamos, por nossa iniciativa, começamos a trabalhar com um grupo só comigo. Na época só existia, enquanto profissional, só eu. Trabalhamos durante 7 meses e o resultado foi excelente, né? Os resultados, assim, acima daquilo que a gente esperava, de pacientes emagrecerem 7 quilos e teve uma que emagreceu mais de 20 quilos. Mas o mais importante é que todas elas, a grande maioria, conseguiu se manter. E com a virada agora, com a nova gestão, houve esse apoio integral, onde se expandiu agora para o PS da Mantiqueira também, agora com apoio de nutricionista e de médico, ou seja, se criou um programa com muito mais estrutura, que a proposta basicamente não é emagrecimento, mas principalmente saúde. De que maneira você trabalha com essas pessoas sem uso de medicamento, só na conversa, no bate-papo, para conseguir esses resultados? Bom, é importante a gente pensar que a medicação pode ser, ela é em alguns casos, um instrumento de ajuda, ele não é a ajuda. Acima de tudo, todo e qualquer paciente ele tem que ter consciência que ele tem que ter disciplina, ele tem que se reeducar na parte alimentar, ele tem que ter uma postura mental diante daquilo que ele se propõe a fazer mais claro, ou seja, ele tem que ter aquele foco. Muitas pessoas têm, antes do foco, a dificuldade, o problema. Então, ele acaba não atingindo aquele objetivo justamente porque ele tem todas as dificuldades que se aprende, não vou conseguir emagrecer, não vou fazer isso, não vou resistir, enfim. Então, o trabalho da psicologia é muito mais trabalhar com que as pessoas tenham uma visão mais clara do seu propósito, tenham consciência que eles são responsáveis pelas escolhas que elas fazem e trabalham toda uma questão da disciplina. Entra aí o nutricionista na reeducação alimentar e o médico na estrutura, no apoio de exames para acompanhamento clínico. Nesse tempo que você vem desenvolvendo esse trabalho aqui em Andradas, o número de participantes vem crescendo? Vem, bastante, significativamente. É claro que existem muitos pacientes que acabam abandonando o tratamento, vamos dizer assim, ou o trabalho, porque tem aquela expectativa, acho que todo brasileiro, de certa forma, tem, que é uma coisa mais imediata, né? É a cultura do remédio, vamos dizer assim. O brasileiro tem essa cultura do remédio. O brasileiro não espera a longo prazo, né? Exatamente. Em vez de ele se dispor a fazer alguma coisa, a ter uma mudança concreta de postura, que isso que é o mais importante, ele busca o remédio. Então existem pessoas que acabam abandonando, são poucas, graças a Deus, que acabam abandonando, mas a grande maioria começa a entender da responsabilidade do compromisso que cada um tem consigo mesmo. Esse que é o resultado, o resultado mais gratificante que a gente consegue. Porque ele começa a desenvolver práticas que são saudáveis, que motivam ela a ter outras práticas e acaba virando, vamos dizer assim, uma bolinha de neve. Uma coisa vai estimulando a outra e o resultado normalmente é muito gratificante, sem medicação de apoio. Quando existe, nós tentamos entrar na medida do possível com medicação natural, sem aquela intervenção medicamentosa que vai fazer você emagrecer rápido, mas a partir do momento que você para, você tem o risco de engordar novamente. Então, é um trabalho de educação, de mudança de cultura. É um trabalho difícil, é um trabalho
a médio e longo prazo, mas normalmente um resultado definitivo. Hoje a obesidade é destaque aí em noticiários, o número de obesos vem crescendo no Brasil e no mundo. O que você percebe dessas pessoas que procuram você? Chegaram nesse ponto porque é uma má alimentação, não tem um controle do que come, não sabem diferenciar um alimento do outro. O que leva hoje, nesse caso, à obesidade? Tem vários fatores, a gente não pode situar ou identificar apenas um. A cultura americana, né, o hábito de se comer o fast food, né, aquela comida rápida e tudo. A própria realidade que a gente vive hoje, de ter que trabalhar, de ter pouco tempo de almoço, de ter que... O ritmo de vida muito acelerado que te impede de realmente parar e ter uma alimentação adequada. A falta de atividade esportiva, o sedentarismo é um deles. O desconhecimento em relação às alimentações também é um fator, eu acredito que não tão determinante, mas é. Existem os fatores emocionais, ansiedade, medo, angústia, que acabam trazendo também. Existem fatores metabólicos, ou seja, do próprio organismo. O desconhecimento, igual você falou, de algumas alimentações, mas muitas vezes também a acomodação da pessoa. Então, o fator depressão, no contexto psicológico, o fator depressão, ansiedade, compulsão, ele é muito importante. E nesse grupo, inclusive, só para reforçar, aqueles pacientes que têm isso em destaque, eles são atendidos individualmente. Existe o trabalho que é feito em grupo, a nível de conscientização, mas todos aqueles que destacam de alguma coisa que precisa ser trabalhada mais individualmente, eles são chamados. Ou seja, assim, você faz um trabalho geral e se a pessoa precisa, individual. Se a pessoa precisa, ou se ela procura, ou se nós identificamos. Eu tenho nos dois grupos, do Rio Negro quanto do Mantiqueira, pacientes que têm um quadro um pouco mais complicado. Você vê que mesmo ela tendo uma educação alimentar correta, se alimentando adequadamente, fazendo atividade, ela não emagrece. Ela não consegue ter o resultado. Então esses têm uma demanda especial, a gente acaba chamando para conversar e na medida do possível eu dou esse atendimento emocional ou esse atendimento psicológico separado e quando necessário, aí sim a gente encaminha para apoio medicamentoso, que às vezes em alguns casos é realmente necessário. Mas lá as pessoas entendem assim, que está sendo colocado bem claro que medicação não resolve. Nós temos que pensar que a medicação é um instrumento de ajuda em alguns casos. Na grande maioria das vezes a gente percebe que não. Força de vontade é a primeira opção nesse caso. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, mas eu preciso seguir à risca o que é me passado, ou não? Vamos dizer assim, o que eu vejo em alguns casos, eu quero emagrecer, mas eu não me empenho para emagrecer. Eu não tenho consciência dos passos que eu tenho que tomar para emagrecer, mas vamos pensar, se não emagrecer, vamos inverter as coisas. Em ter saúde e, consequentemente, emagrecimento, porque a proposta inicial é saúde. Então as pessoas não têm muitas vezes a consciência ou não têm a motivação. Muitos chegam lá deprimidos e com a própria depressão acabam investindo, descontando toda a depressão, a angústia na comida, ou não vê muita perspectiva, ou não acreditam que sejam capazes, se sentem impotentes diante da situação. Então, nós tentamos mostrar na medida do possível que a partir do momento que ele usa certas coisas, certos instrumentos, ele pode conseguir sim. Então, o profissional basicamente é aquele que orienta e motiva. Esse é o trabalho principal. E de mostrar-se que antes do obstáculo, porque muitos colocam o obstáculo em primeiro lugar, e não o objetivo que ele tem. A ansiedade pode levar a essa obesidade? Com certeza. Fatores de compulsão alimentar podem ser relacionados a fatores orgânicos, mas tem fatores emocionais que são importantes. É muito comum você ouvir falar isso, né? Tem pessoas que não conseguem comer quando estão nervosas, tem pessoas que são ao contrário. As mulheres, você ouve muita narrativa, né, que gostam de comer chocolate. Homem também, mas menos. Mas aquela coisa de estou ansioso, estou angustiado, estou com medo, eu vou e como. Por quê? Porque à medida que você come, independente da alimentação, você tem uma sensação de alívio, de bem-estar, estou cheio, estou enfarado. Só que é uma sensação de prazer temporária, porque à medida que a digestão acontece, você volta a ter aquele desprazer de novo. Aí você volta a comer. Então é que muita gente fala, né, eu desconto na comida. E isso é muito comum. Aí depois se sentem culpados porque comeram. Aí como estão se sentindo culpados, entram em depressão, comem mais um pouquinho para aliviar a própria culpa. E assim vai gerando uma série de outras coisas. Então sim, o fator emocional ele é determinante.
Na verdade, hoje não tem como você separar corpo e mente, né? As coisas trabalham em conjunto. Hoje esse programa só acontece no Rio Negro e no Mantiqueira? Só no Rio Negro e no Mantiqueira. Originalmente no Rio Negro e agora no Mantiqueira. E os moradores da região do Horto também podem estar participando desses grupos. Porque, na verdade, eu sou profissional dos PSFs. Eu atendo a demanda dos PSFs. E você espera um crescimento para esse ano, ainda mais com uma equipe nutricionista, médico, uma médica, né? Médica. Trabalhando junto agora? Eu acredito que sim. O que nós esbarramos um pouco na dificuldade é o número de pessoas, porque vai chegar a um limite que nós vamos ter que subdividir esses grupos. O espaço físico e a condição de trabalho, ela tem até um limite máximo de 25, 30 pessoas. Nós já chegamos a esse limite. Existe, assim, eu acredito que até poderia ser muito maior pela questão do horário. Hoje nós fazemos os atendimentos, os trabalhos de grupo pela manhã. Existe uma demanda muito grande do pessoal pedindo para a noite, mas aí envolve toda uma articulação, uma organização até do próprio sistema de saúde para poder estar fazendo esse tipo de acolhimento também. Obrigado, Marcílio. Conversamos hoje com o psicólogo Marcílio Cipriani Gomes de Oliveira.